escrita por Mateus, versos 20, capítulo 21, versos 5 e 9, estão ali. Dizei à filha de Sião, eis aí que vem o teu rei humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. O reino de Deus é a mensagem central do Novo Testamento. Havia lá no povo judeu uma expectativa muito grande do Messias que estava para vir. Todo o povo judeu sabia que o Messias viria. Mas vendo os poderosos feitos de Jesus, seus milagres, eles falaram, bom, vai chegar um príncipe, mas eles estavam pensando que viesse um guerreiro temporal, armado, para derrubar os romanos, restaurar os judeus sua cidadania, restaurar Israel, liberá-los do povo romano. Não criam muito em Jesus, assim, espiritualmente, mas falou, esse pode ser um grande libertador. Então, nós vemos que em uma ou duas ocasiões tentaram colocar Jesus como rei, mas rei lá mesmo, né? Mas Jesus se ocultou. Por quê? Porque ele veio para salvar outros, não fazer-se rei no sentido que eles entendiam. Ele tinha operado grandes milagres e o mais notável deles foi a ressurreição de Lázaro. Isso aí, após ele ter ficado 4 dias na sepultura, isso aí repercutiu muito grande e muitas multidões, né, iam de Jerusalém a Betânia, que é 2 milhas perto, só para ver Lázaro ressuscitado. Então, esse milagre foi autenticado por uma multidão de pessoas e como foi feita a grande maravilha da época, ninguém tinha ressuscitado ninguém. Mas Jesus não pretendia usar esse entusiasmo para se fazer rei lá, momentâneo, lá na terra. Ele pegou esse entusiasmo deles para pregar. Imagine vocês que aqueles que cantaram o grande hino nós cantamos agora, Hosana, salva-nos, Senhor, né? Hosana, o rei, bendito rei que vem. Mais tarde, é o mesmo grupo que estavam gritando com grande ódio, crucificam, crucificam. É um grande clamor. Tanto igual a Hosana que vem nas alturas. Mas era necessário que a profecia fosse cumprida, por isso Zacarias escreveu e está cumprindo. O rei de Sião estava vivo, montado num jumentinho. A profecia, de 700 anos atrás, estava cumprindo naquela hora. E Jesus, que era o rei legítimo do trono de Davi, começou a mostrar-se. Então, ele disse claramente, perguntaram uma vez para ele, se és tu o Messias? Disse-o claramente. Ele disse, eu sou. Desse modo, através das ruas em pompa, né, Jesus, andando, foi aclamado como um rei. Mas antes dele entrar, ele chama 2 discípulos e fala, vai até lá na aldeia, pega lá um jumentinho e traga, eu vou entrar na cidade. Reúne a sua corte, ele é o rei. Qual que era a corte dele? 12 discípulos. Aqueles que sempre o acompanharam. Ele monta nesse jumentinho e começa a cavalgar através das multidões de ruas e todo mundo batendo palmas, cantando, né? Uns indo adiante, outros depois dele, outros parados para ver aquele espetáculo grandioso. E ele cavalgava para a sua capital. As ruas de Jerusalém, a cidade real estava perto para Jesus. Ele já tinha estado lá algumas vezes, no Pórtico de Salomão, pregando, mas normalmente ele estava lá no pé da montanha, né? Na encosta, na montanha, mais do que no templo. Porque ele era um rei espiritual, ele não era um rei temporal. Ele não ia ao palácio espiritual, mas ele estava no seu palácio espiritual. Então ele cavalga para o templo. Ele entra nesse templo como nunca pregou antes. Ele vai falar. Então o universo tem que ouvir. Tem que ouvir quem está falando. O autor da vida, o alfa e ômega, a luz do mundo, a ressurreição e a vida, vai falar. Esse é o Jesus, o filho de Davi, rei dos judeus. Os imperadores vão dar lugar a ele.
O homem que nasceu numa manjedoura. O homem cujos discípulos eram pescadores. A veste dele é de um camponês, sem costura, tecida de alto a baixo. Não tinha púrpura, mas ele é o rei dos reis. Não tinha coroa, mas deram uma coroa para ele, de espinhos. Mas ele é o mais nobre de todos. E seu trono, acima dos reis da terra, ele proclamou-se rei. Ele disse, mas se o seu reino fosse deste mundo, ele destruiria Roma, despedaçaria Roma como um vaso. E é assim. Se for a vontade de Deus, meus irmãos, ele pode fazer cada um de vocês, dos santos, seus príncipes. Ele pode fazer a sua igreja rica, poderosa, mas ele não veio para isso. Cristo não deve ser adorado como uma esplêndida arquitetura, grandiosas construções, magníficas vestimentas, orgulhosas procissões, aliança de Estado com igreja, fazendo os bispos da igreja ricos senhores, governadores, erguendo a sua própria igreja. E tentam colocar nele os ombros de uma vestimentas que nunca caberão, vestimentas que nunca foram destinadas à igreja dele. Se Cristo preocupasse com essa glória do mundo, a glória do mundo estaria aos pés dele. Mas qual era o seu reino? O reino dele não era um reino físico, nem geográfico, nem político. Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, se fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18. Mas na sua ascensão, Jesus foi exaltado à destra de Deus e coroado Senhor e Cristo. Jesus não é somente o Cordeiro sacrificado pelos nossos pecados. Ele reina do seu trono, sendo dada toda autoridade no céu e na terra. Amados, a igreja do Senhor não busca glórias humanas terrenas. No Pentecostes, quando os homens ouviram e as mulheres a mensagem do Evangelho, responderam através da fé, tomaram o seu lugar no reino, submeteram ao nome e autoridade de Cristo. Diz lá, quando aconteceu em Atos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Nunca mais os apóstolos pregoaram que o reino viria. Daí para frente, de Atos 2, o reino de Deus seria tratado como um fato consumado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim, agora, os discípulos de Cristo já são designados povo do reino. Aqueles que se submeteram ao seu domínio, se revestiram dele no batismo, já não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Cristãos gozam de todos os benefícios da cidadania, porque nossa pátria está nos céus. Compõe uma nação santa. Nós precisamos, discípulos, nós somos, chegar-nos a ver-nos como servos comprados e pagos pelo sangue de Cristo. Somos sacerdotes que nos oferecemos como sacrifício vivos. Romanos 12. O povo do reino precisa agir como povo do reino. Devemos viver não segundo as normas, as dogmas de uma igreja ou costume de uma sociedade, mas segundo a ordem do nosso rei. Servimos a Cristo e nenhum outro, porque Ele é nosso soberano Senhor. O Evangelho, amados, nos mostra que o reino de Cristo é um reino muito estranho, diferente. Diferente de qualquer coisa que jamais foi vista ou ainda vai ser vista. O reino de Deus é um reino das avessas. O maior no reino de Deus é o menor. Tudo ao contrário. Quem quiser o primeiro tem que ser o servo. Inverte a hierarquia. Os que estão no topo descem. Os que estão em cima sobem. Dispersa os que no coração alimentam pensamentos soberbos. Exalta os humildes. O reino de Deus vence os preconceitos. É o governo de Deus. Onde uma pessoa submete a Cristo, aí está o reino de Deus. O reino de Deus é a presença do rei. Onde está o rei? Está o reino. Está instalado na minha e na sua consciência. O reino vence
o preconceito religioso. Os gentios fora são alcançados por Jesus. O samaritano é um exemplo de vida cristã. O reino quebra as barreiras sociais, denominacionais. Não há raças, não há classes, não há denominações. A mulher proscrita, aquela mulher samaritana, torna-se uma missionária, vai pregar. Vê-se o preconceito social e moral. Jesus transforma a mulher possessa de demônios na primeira missionária de sua ressurreição. Jesus transforma um louco possesso num missionário em Decápolis. Jesus chama rude pescadores e com eles transforma o mundo. Jesus transforma o maior perseguidor no maior apóstolo da igreja. O reino é uma pérola de grande valor. É como um tesouro escondido e quando você acha, abre mão de tudo que tem para comprar esse tesouro. Ficar fora do reino é ficar fora da festa do rei, das bodas do filho do rei. Aonde o reino chega, quebram-se as correntes da opressão, das tradições, dos costumes herdados dos nossos antepassados. Jesus veio para quebrar o jugo do pecado. Jesus veio para levantar a cabeça das pessoas para uma nova vida, um novo mundo, uma nova realidade. Mas muitos vivem numa prisão. São escravos do vício, do pecado, do mundo, da carne, são escravos do diabo. Quando o reino chega, chega a nova vida. Nós não podemos viver no reino de Deus comportando-nos como filhos das trevas. Somos livres, somos santos, somos novas criaturas. No reino, grande é o que serve. O rei se cinge com a toalha e a bacia. Agora, amados, o reino é o tempo do reino da graça. Jesus estabeleceu a sua igreja. Dirige a sua igreja, edifica a sua igreja. Ele era um reino no qual os discípulos são os componentes da corte. Os pobres e humildes pescadores que eram seus discípulos. Aprenda então, se no reino de Cristo você quer ser um nobre, seja um discípulo. A porta do reino é o arrependimento e a fé. Só entra no reino quem nasce de novo. Quem crer e for batizado será salvo e entra no reino. O mais pobre e homem que ama Cristo, a mais humilde mulher que está desejando aceitá-lo como seu mestre, torna-se imediatamente membro dessa nobreza do reino de Cristo. Este reino que falamos é o serviço divino mais alto e potente. Toda vez que o Espírito Santo regenera um coração, o reino vem, o rei governa, não com política, mas com o evangelho. As leis do reino não são proclamadas pela boca do arauto, não, são escritas no coração. As leis do reino não estão em nenhuma dessas escritas em papel. Mas essas leis foram escritas nas tábuas do coração. A vontade humana é persuadida à obediência. O coração humano é moldado à imagem de Cristo. A ordem de Cristo torna a sua vontade. Se torna o desejo de seus súditos. A sua glória, a glória de Cristo é o alvo principal desse reino. Lá vai o rei. O mais pobre de toda a classe. Aquele rei que não tinha reclinar a cabeça. Lá vai o rei mais pobre de todos, sobre um jumento, de outro homem, nem jumento ele tinha. Lá vai o rei, alguém que está prestes para morrer, desprovido do seu manto e morrer nu e exposto. E olha os seus seguidores, eram todos pobres, que lançaram suas pobres roupas surradas sobre as calçadas e as penduraram nas janelas por onde ele passava. Espalharam ao longo do caminho ramos de palmeira, nós vimos aqui. Porque é o que eles podiam obter para cortar a face. Eles não tinham dinheiro para comprar nada, mas cortaram os ramos de palmeira e esparramaram para passar no rei. Não havia brilho de ouro, nem uma bandeira ostentada, nem um soprar de trombetas de prata, nem uma pompa, nada. Estranho esse reino. Esse reino é aquele que o principal entre nós não é o mais rico em ouro, mas é aquele mais rico em fé. Esse é o principal. O reino não depende de um rendimento, exceto o rendimento da graça. Um reino que cada um se oferece, cada homem sentar-se e deleitar-se.
sombra, seja rico, pobre, nesse reino todos têm a paz do Senhor. Amém? Irmãos, uma coisa mais extraordinária. Era um reino que não tinha força armada, não tinha exército. O rei que cavalga não tem uma espada, mas cavalga no meio desse povo, conquistando e para conquistar um estranho reino, sem nenhuma batalha, sem sangue, sem lágrima, sem devastação, sem cidades queimadas, sem corpos mutilados. Esse reino não é implantado pela força, pela guerra, pelas armas, ou pelo derramamento de sangue, mas é implantado pelo Espírito Santo em cada um de nós. Amém? O reino fala da qualidade de vida, justiça, paz, alegria do Espírito Santo. É o rei de paz. Rei de paz, este é o seu domínio. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Podemos rejeitar Jesus, nunca detê-lo. Muitas foram as tentativas de deter Jesus nesse projeto. Herodes quis matá-lo. O diabo quis desviá-lo. As multidões queriam fazer dele um rei político. Os religiosos acusaram de blasfemo e impostor. Os sacerdotes, por inveja, se uniram aos políticos para o prender. Todos conspiraram contra Jesus e o seu reino. Mas ainda na cruz, Jesus era o dono da situação. Ele abre as portas do reino para um ladrão arrependido. Os homens quiseram detê-lo pregando na cruz. Mas na cruz, ele abriu as portas do reino para você e para mim. Amém? Este é um reino presente. Quando Jesus governa a sua vida, começa o reino. Nós podemos sentir, nossos corações, que Cristo vem a nós para subjugar toda altivez, todo pensamento orgulhoso. Este reino de Cristo é um reino que não se mantém de dízimo à igreja, nem de imposto de Páscoa, mas um reino que vive sobre a livre vontade de ofertar, de um povo disposto a doar com sacrifício. Um reino que não existe nada de qualquer homem, mas que vem com uma força tão poderosa, dizendo a ele, agora, gente, agora, povo, tu não está debaixo da lei, mas da graça, sendo comprado por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso. Porque fosse comprado por um preço. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Os súditos desse rei são pessoas diferentes. São pobres, quebrantados, mansos, famintos de justiça, puros de coração, pacificadores, misericordiosos. A sua justiça excede a dos escribas e fariseus. O Salvador vem. Ele vem lançar fora as suas lágrimas. Ele vem dar a você a paz, que excede todo o conhecimento. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ao encerrarmos, amados, clamemos novamente. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Nova para nós tão boa, bendito Rei que vem, em nome do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor agora com o hino 201.